você que nos assiste. Para nós é uma honra estar aí na sua casa e que essa mensagem também te encontre aonde você estiver e quando você estiver. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Texto muito conhecido, não é, que tem o título, A Grande Comissão. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quero que você ore agora pela sua vida, coloque sua vida diante de Jesus, tenha uma palavra de oração com Ele, peça para que Ele ministre sobre a sua vida, peça também para que Ele tire do seu coração, da sua mente, qualquer tipo de preocupação, algo que possa distrair você, algo que possa roubar a sua atenção desse momento, porque certamente algo será ministrado a você. Pai, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, fale conosco. Nos dá agora ouvidos sensíveis à tua voz, um coração sensível ao teu toque, uma mente aberta para receber aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco. Tira todas as distrações, todo o peso, a ansiedade, o medo, alguma coisa que nos chateou nesse dia, nessa tarde, nesse final de tarde, nos ajuda nessa hora, nos visita com poder e graça, nos visita com paz e nos dá atenção àquilo que o Senhor vai falar conosco. Oramos assim, Senhor Jesus, em teu nome, amém. No último domingo nós começamos uma nova série de mensagens aqui na nossa igreja. O título da série é uma frase que nós já usamos aqui, cerca aí de mais de um ano talvez. O título é Uma Família para Pertencer. Nós cremos que igreja é muito mais do que um lugar para frequentar. Nós cremos que igreja não é um lugar para frequentar aos domingos. Igreja é, na verdade, uma família para pertencer. É uma família que tem por pai Deus, Deus Pai. E tem por irmão mais velho o Senhor Jesus. E tem nós, irmãos, que temos as nossas características, nosso jeito de ser, nossas manias, mas que fazemos parte dessa grande família. Base bíblica para isso, Efésios capítulo 2, versículo 19, diz que Deus tem uma família. E através de Jesus, seu sacrifício, morte e ressurreição, nós somos adotados e então inseridos nessa família. Igreja, portanto, é uma família para pertencer. Você precisa se encontrar numa igreja. Você precisa descobrir esse sentimento, esse senso de pertencimento. Igreja não é uma entidade para se filiar, tá certo? Essa ideia de que agora eu faço parte de uma denominação, isso sim faz parte, mas igreja é muito mais do que fazer parte de uma denominação. Igreja é muito mais do que você agora virar um presbiteriano, um batista, um assembleiano, um metodista, anglicano, quadrangular, seja qual for a denominação. Ser igreja é muito mais do que, não é, seguir uma placa, um CNPJ, uma ortodoxia, uma cartilha. É muito mais do que defender princípios doutrinários, teológicos. Fazer parte de uma igreja é de fato entrar para uma família e aprender a se relacionar com essa família. No último domingo eu falei então sobre um dos aspectos dessa família. A minha ideia é trabalhar com os irmãos aqui 5 aspectos dessa família, que somos chamados a pertencer. Primeiro aspecto que falamos no domingo passado, primeira característica, é que essa família é uma família complicada.
E ela é complicada por uma razão muito simples, porque ela é formada por pessoas imperfeitas. Pessoas como eu e você, que temos um histórico, um passado, pecados, traumas, chateações, e aí vem todo mundo para a mesma igreja. Não tem como dar certo, a não ser que Jesus esteja no meio dessa confusão. E é Ele quem garante que a coisa vai se alinhar. Igreja, então, é uma família complicada, mas que ao mesmo tempo está sendo transformada pelo poder, pelo convívio, por meio do relacionamento com o nosso irmão mais velho, que é o Senhor Jesus. Eu vou falar sobre isso numa outra mensagem, sobre uma família que se relaciona. Hoje eu quero falar com você sobre o segundo aspecto dessa família. Essa família, para pertencer, é uma família que cresce comigo. O primeiro princípio sobre crescimento é que crescer é um princípio bíblico. Eu quero ler com você um texto que fala sobre isso rapidinho. Abre a sua Bíblia aí em João capítulo 12. João 12, versículo 24. E depois o versículo 32. Você que não tem Bíblia de papel, você pode acessar no seu smartphone sem problema nenhum. A versão que eu estou lendo aqui é a ARA, Almeida Revista e Atualizada, mas você pode ler numa outra tradução, sem problema nenhum, mas talvez as palavras sejam um pouco diferentes. Diz assim, João 12, 24. Em verdade vos digo, Jesus falando, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Versículo 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O princípio é que crescimento faz parte do reino dos céus, do reino de Deus. A igreja vai crescer, porque é uma promessa e uma garantia do dono da igreja. Toda igreja saudável cresce, porque Jesus falou que ela iria crescer. Toda igreja avança, sendo igreja de Jesus, porque Jesus falou. Essa palavra que Jesus diz, primeiro ele usa uma ilustração, não é, do plantio, ele vai falar do trigo. Se o trigo que é jogado na terra, ele não morrer, ele jamais irá vingar e jamais irá frutificar, jamais irá dar os seus frutos de colheita. Então ele precisa morrer para que frutos apareçam. E ele vai usar essa ilustração para falar da sua própria vida. Ele vai dizer o seguinte, se eu não morrer, as coisas acabam aqui. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Que antes da sua morte e ressurreição, ele era um Cristo local. E aliás, existem vários estudos que dizem que Jesus nunca saiu da Palestina. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, o seu ministério era local, era Palestina, Galileia, Cafarnaum. E o que ele está dizendo? Quando eu sair daqui, eu serei um Cristo não mais local, mas universal. E todos terão acesso a mim. Naquele momento, Jesus é o Cristo dos judeus. Mas agora, Jesus é o Cristo dos gaúchos, dos paulistas, cariocas, baianos, brasileiros, argentinos. Não é à toa que depois que Jesus é assunto aos céus, Atos capítulo 1, os seus apóstolos invadem a Europa com a mensagem do reino. E o reino não para mais de expandir, porque promessa de Jesus, a minha igreja, o meu reino, a minha família irá crescer. Primeiro princípio, então, sobre crescimento é que o crescimento é um princípio bíblico. Segundo princípio, nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável cresce. Qual é o princípio? É que crescer é um princípio lógico, onde há vida há crescimento. E se tratando de igreja, esse princípio é ainda muito mais aplicável, porque diz João no capítulo 1, versículo 4, que Jesus é a própria vida. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. Significa que todo aquele que conhece a Jesus vai crescer, vai evoluir, vai amadurecer. Mas isso não se aplica apenas à igreja. Pensa comigo rapidinho. Tudo que é saudável vai crescer. Tudo. O terceiro princípio é que
crescer é um princípio universal, por quê? Porque a falta de crescimento aponta para um problema. Pensa em você. Você precisa evoluir, se tornar uma pessoa melhor. Porque quando você para de crescer, sonhar, almejar algo novo, significa que você está adoecendo. Você perdeu as esperanças. Crescer faz parte da nossa vida, irmãos. Não é à toa que o próprio Deus disse, crescer e multiplicai. O crescimento está dentro de nós. Pensa num bebê. Bebês crescem. A biologia está aí para nos ajudar. E eles têm que crescer. Logo, o crescimento é um processo natural. E não deveria chamar tanto a nossa atenção o fato das coisas crescerem. Porque elas estão aí para crescer. Nem a igreja, mais um membro, nós nos alegramos, vibramos, porque nós estamos vendo Jesus agir. Mas o crescimento da igreja é uma promessa, irmão, ela vai crescer. Nós devemos ficar preocupados quando ela para de crescer, porque isso é um sinal de doença. Isso é um sinal de que alguma coisa não está bem. Pensa no seu filho, quando ele para de crescer, significa que algo não está ok na saúde dele. Você que é empresário, eu acredito que você espera que a sua empresa cresça, expanda, e para isso você tem que ralar. E esse é o quarto princípio. O crescimento não é automático. Todo crescimento saudável irá exigir esforço, trabalho, investimento, dinheiro, recursos, estratégia. E isso se aplica não só à igreja, mas a tudo na vida. Se você não tiver uma alimentação saudável, você não melhora de saúde. Se você não der a comida certa para uma criança, para um bebê, e cultivar o sono dele, ele adoece. Então, até para uma criança crescer, ela precisa dos passos certos. Uma empresa, ela precisa do investimento correto. Ela precisa dos recursos certos, das pessoas certas. Do contrário, ela não cresce. E na igreja é a mesma coisa. Uma igreja, para crescer saudável, da forma como Jesus quer, ela precisa dar os passos certos. Crescimento de igreja, por mais que seja uma promessa de Jesus, pode ser atrapalhado por nós. Nós podemos atrapalhar o crescimento da igreja quando a gente começa a inventar moda. Quando a gente para de fazer aquilo que Jesus nos mandou que fizéssemos. Sendo assim, eu quero meditar rapidamente com você nesse texto de Mateus, capítulo 28, versículo 18 até o 20. Algumas verdades que nós encontramos nesse texto. Primeiro delas, a grande comissão se resume em fazer discípulos. A igreja só cresce, só avança quando nós entendemos isso. Que nós devemos fazer discípulos. Fazer discípulos. E o texto bíblico, no texto bíblico, Jesus vai dizer, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que Jesus está dizendo? Que a missão da igreja na terra é fazer discípulos. Nós somos chamados a fazer discípulos. E quem são os discípulos que nós devemos fazer? As pessoas à nossa volta. Jesus diz de todas as nações, em outras palavras, nós devemos fazer discípulos de tudo que é jeito, de tudo que é tipo. A mensagem do reino, deixa eu explicar isso para você, porque algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. A mensagem do reino, ela tem que ser pregada, anunciada a todas as pessoas. E o evangelho não é sobre fazer coisas. O evangelho é uma notícia de algo que foi feito, não algo que você precisa fazer. E é isso que Jesus está dizendo. Vocês têm que anunciar em todas as nações aquilo que eu fiz. E eu vou fazer o resto. Não é pedir para as pessoas fazerem coisas, mas é anunciar aquilo que eu fiz por elas. E a quem, Jesus, nós devemos anunciar? Todas as pessoas. Brancos e negros, ricos e pobres, héteros e homos, todos, porque todos estão perdidos e destituídos da glória de Deus. Em outras palavras, diante de Jesus, todos precisam ouvir a mensagem do reino. Não é um grupo específico, mas a gente comete um grande erro aqui, porque a gente acha que a mensagem do reino ela tem que ser pregada por um tipo de pessoa. Nós devemos evangelizar um tipo de pessoa, porque no final das contas a gente acha que diante de Jesus existem aqueles que são menos pecadores, aqueles que são mais fáceis de ser salvos. E Jesus está dizendo que não,
Todos precisam ouvir do que foi feito, a grande notícia, a boa nova, e é assim que a igreja cresce. Quando ela anuncia, quando ela faz discípulos, quando ela vai, quem são os discípulos que eu preciso fazer? Seus amigos, as pessoas que te cercam, não importa o problema delas, não importa quem elas são, as preferências, os gostos, elas precisam saber aquilo que foi feito e que Jesus fez. Segundo, a grande comissão consiste em fazer discípulos e não em encontrar discípulos. E aqui nós temos um grande problema nas igrejas históricas. Porque as igrejas históricas, elas não entenderam isso aqui. Ou elas fazem de conta que não entenderam. Porque como que as igrejas históricas caminham? Me parece que as igrejas históricas não entenderam que nós precisamos fazer discípulos. Parece que elas leem o texto, Jesus dizendo, vocês têm que encontrar discípulos. Gente pronta. Então planta uma igreja, abre uma igreja para presbiterianos. Essa é uma das estratégias que a igreja presbiteriana usa. Eu, sendo pastor da igreja presbiteriana, posso criticar isso. Né? Você abre uma igreja, começa um trabalho e agora você vai tentar encontrar os presbiterianos da cidade. Isso não tem lógica no reino. Não é o que Jesus ensina. O que Jesus ensina é que você tem que fazer discípulos e não procurar discípulos. Pessoas que não o conhecem. Eu estava lendo uma pesquisa e também escutando um pastor falar que nós estamos vivendo a maior crise migratória da história. Não só em termos de cultura, geografia, mas também no meio da igreja. Pessoas mudando de igreja a todo o tempo. E isso não tem como ser evitado. E em certo sentido isso não é de tudo negativo. Mas existe um problema quando a gente acha que isso é crescimento. Nossa igreja recebeu 30 pessoas. Amém. Mas quantos se batizaram? Quantos foram resgatados? 3 bebês que nasceram e 27 que vieram de outras igrejas. Ok, isso faz parte, mas isso não é a grande comissão. A igreja não cresceu, o reino não expandiu, simplesmente saíram alguns irmãos de um local e vieram para o outro. A mensagem do reino é que nós devemos fazer discípulos. Terceiro princípio que esse texto nos ensina é que a grande comissão não é uma grande sugestão. Ou seja, Jesus não está dizendo, vem cá, para os seus 11 apóstolos, porque Judas já tinha se matado à altura do campeonato. Ele reúne Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Mateus, enfim, e diz o seguinte, eu acho que seria legal vocês falarem do que eu tenho feito. O que vocês acham? Jesus reúne os discípulos e diz o seguinte, eu acho que seria legal se mais gente soubesse disso. Acho que eu ficaria até feliz se vocês compartilhassem isso com mais alguém, para não ficar só entre nós. Você já imaginou mais gente sabendo disso, gente? Tá certo que vai ser uma loucura e pouca gente talvez vá acreditar, mas vocês podiam se esforçar para contar essa história para alguém? Jesus está comissionando a sua igreja, Ele está dizendo, vocês têm que ir. Jesus não está dando um conselho, uma sugestão, pode ser que... Não, Jesus está dizendo que a igreja só é igreja quando ela entende isso e ela faz aquilo que Ele mandou. Quarta verdade vai dizer o seguinte, a grande comissão é para todos os discípulos de Jesus. Ou seja, não é só para os apóstolos, não é só para os discípulos, não é só para os 11, não é só para os 70, não é só para a multidão que ouviu e viu Jesus fazer as coisas, mas é para mim, é para você, é para o pastor, é para o presbítero, é para o diácono, é para o evangelista, é para a irmã que limpa o chão da igreja, é para o zelador, é para o cantor, é para quem toca bateria, é para todos. Todos aqueles que creem em Jesus têm que fazer novos discípulos. E quando que a pessoa está pronta para fazer um discípulo? Quando ela conheceu o discipulador, que é Jesus. Quando você tem um encontro com o mestre, agora você já está apto para falar do mestre para outra pessoa. Contar a sua história de fé. Contar o que ele está fazendo na sua vida. E todo cristão tem esse mandamento, quinto e último. A grande comissão se realiza sob a autoridade de Jesus. Jesus começa esse texto dizendo o seguinte, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E eu quero encerrar falando isso. Jesus está dizendo o seguinte, porque aqui Jesus já havia ressuscitado. Jesus já havia morrido na cruz, 3 dias se passou e Ele ressuscitou e apareceu para um monte de gente. E antes dele ser assunto aos céus, sair voando, flutuando e desaparecer entre as nuvens, diz o texto que Ele marca um encontro com os seus discípulos. E nesse encontro Ele tem uma última conversa com eles. E Ele vai dizer o seguinte, eu quero revelar algo para vocês que eu não havia revelado até então.
toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Avisa aí o despertador que eu já estou acabando. Isso, o pessoal já está até me cronometrando, gente. Misericórdia. 8 horas, pastor. Acabou o culto. Já estou acabando, irmão. Segura aí. Faz de conta que eu estou acabando. Vamos lá. Recebi um vídeo do pastor Augusto Nicodemos dizendo o seguinte. Foi a Raiane que compartilhou comigo? Foi. Sempre que um pastor diz, já estou acabando, não acredite nele. Porque ainda vai uns 10, 15 minutos. Mas eu não vou tomar esse tempo todo. Jesus está dizendo o seguinte, eu vou revelar algo para vocês. Na minha morte e agora na minha ressurreição, eu recebi toda a autoridade do Pai sobre o céu e a terra. O que Jesus está dizendo? Eu sou o Rei sobre tudo e todos. Eu sou o Senhor que governa não só o universo, mas o planeta Terra. Eu sou o Rei. Não é Herodes, não é Pilatos, não é César. Eu sou. Tudo está agora debaixo dos meus pés. Eu sou o Senhor. Eu tenho autoridade. Esse mundo é meu. Esse mundo não é do diabo, esse mundo não mais jaz do maligno, no sentido de que o diabo é o dono dele, mas Jesus de Nazaré é o dono do mundo. Ele tem autoridade. E o ponto que Jesus agora está dizendo é o seguinte, ele reúne os seus 12 discípulos, os seus 11 amigos, e diz o seguinte, eu estou dando essa autoridade para vocês irem e contarem para as pessoas que agora o mundo tem um novo rei. Isso é o Evangelho. Eu sou o dono, contem isso para as pessoas. E como que eu conquistei essa autoridade? Quando eu morri na cruz e ressuscitei. E daquele momento em diante, quando eu comecei o meu ministério, antes de morrer, eu vim começar a inaugurar o reino de Deus na terra. E agora está carimbado, o reino chegou. E eu vou voltar. E quando eu voltar, tudo vai ser transformado. E vocês precisam contar para as pessoas. Convidá-las para fazer parte dessa transformação que eu farei quando eu voltar, e que aliás já estou fazendo. Tudo isso está nas páginas do Evangelho. Esse é o Evangelho. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, Deus se fez homem, Jesus Cristo encarnou, nasceu de uma virgem, Maria, uma jovem de 14 anos, que estava noiva de um jovem chamado José, que tinha 17 anos, e aí a jovem aparece grávida. O Messias, o Espírito Santo tinha gerado no ventre de Maria, Jesus de Nazaré. O Messias prometido desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E é esse Jesus que nasceu lá nas aldeias, nos vilarejos de Nazaré, que dizia para as pessoas, eu cheguei. Eu sou o Messias. Pensa numa loucura, gente, acreditar num trem desse. É por isso que mataram ele. Porque não faz o menor sentido. O filho do carpinteiro, conhecemos as suas irmãs, diz o texto bíblico. A gente sabe quem é os pais. E agora vem dizer que é o Messias? Esse cara é louco. E está todo mundo seguindo ele? Precisamos matá-lo. E aí ele morre, porque ele veio para morrer. É o único rei que vence uma batalha se entregando. Porque todos os outros reis da terra, eles vencem subjugando o inimigo, matando o inimigo, colocando o pé no pescoço do inimigo e dizendo renda-se. E Jesus é o único que diz, eu me rendo. Vocês têm que me matar, porque senão eu não vou reinar. E Jesus morre, e ele ressuscita, e quando ele ressuscita, agora sim está consumado. É por isso que ele diz na cruz, tetelestai, está consumado. E ele ressurge ao terceiro dia, cheio de glória e de poder. E agora ele vai enviar os seus amigos para contarem isso. E esses 11 homens, que depois vai se multiplicar para 120, capítulo 2 de Atos, varrem a Europa, invadem as terras, Ocidente, Oriente, a ponto de chegar aqui no sul do Brasil, e alcançar você, e alcançar a mim. Eu sempre digo isso, irmãos, nós não seguimos um papel, nós não seguimos uma doutrina, uma ideia, nós seguimos um homem, Jesus de Nazaré, aquele que morou na Palestina, aquele que nasceu de Maria, morreu, ressuscitou, está vivo, reina, e é Senhor sobre tudo e todos. É esse homem que a gente segue. Essa
é a boa notícia.